Aí a gente vai percebendo que o Gregor, ele não, o protagonista, né, que se transformou em inseto, ele não se incomoda muito com esse fato de... É como se fosse imprevisto apenas que tenha ocorrido com ele. A maior preocupação dele é com o trabalho que ele vai faltar. Está na hora de se levantar e pegar o trem para ir trabalhar. Eu vim aqui falar do livro A Metamorfose, de Franz Kafka. É um livro que foi muito importante, a leitura dele para mim, né? E sugiro a todos que o conheçam. Certamente é um livro muito famoso em todo o globo, mas muita gente até que nem o leu já ouviu falar, né? A Metamorfose, de Franz Kafka, onde tem um personagem que se transforma num inseto gigante. É super interessante. Mas eu gostaria de voltar um pouco na década de 1970, né? Quando eu ainda jovem, eu fazia vários tipos de leituras, assim, sem muito critério, eu lia de tudo, né? Eu lia desde os romances nacionais, jornais como Pasquim, literatura beatnik, da contracultura, como Carlos Castanheira, tal. E nessa época eu conheci o primeiro livro de Franz Kafka, O Processo. Só que eu achei muito difícil, muito complicado, né? Eu era muito jovem na época também, mas me chamou a atenção, mesmo que não compreendesse muito aquela linguagem, né? Mas na década seguinte, nos anos 80, aí eu tive a oportunidade de conhecer esse livro, A Metamorfose, também dele. O primeiro que ele publicou em vida, né? Foi em 1915. E depois ele fez mais 5 publicações em vida, certo? Morreu em 1924. Aí as outras publicações que vieram foram feitas por um amigo dele, Max Brod, né, que ele tinha recomendado, inclusive, que queimasse toda a literatura, jogasse tudo fora e não divulgasse. Só que esse amigo dele o traiu e fez esse favor para nós, né? Bacana. Então, o leitor José Leonardo aqui falando de como começou a conhecer essa literatura, né, do Kafka. Aí isso me interessou muito, sabe? A Metamorfose era mais fácil de entender do que o Processo. Era uma linguagem mais direta, econômica, tipo assim, bem cartorial, né? E sem muitos adjetivos e muito ao ponto. Então eu conseguia, nesse livro, eu conseguia enxergar um pouco assim da alma do autor, né? O que ele deixava impresso ali, das ansiedades que ele tinha, do que ele pensava da sociedade naquela época, tal. E por isso que esse livro ele me chamou muita atenção. E a partir de então eu fui conhecendo o restante da obra dele, de Kafka, né? Ainda não toda, não conheço toda ela, mas esse livro foi o pontapé inicial para mim. Foi muito importante. O autor, Franz Kafka, é bom que a gente fale um pouco dele também. Ele nasceu em 1883, né? Em Praga, e ele viveu 40 anos apenas, deixou uma obra muito importante, mas nesse curto tempo de vida ele produziu boa literatura, né? Ele era de família judaica, mas se dizia ateu. Também, além disso, ele tinha estudado química, depois estudou direito, aí foi trabalhar na área de segurança do trabalho, coisa que ele não gostava de forma nenhuma, ele não gostava disso. Então a gente começa aí a ver alguns traços de personalidade do autor, né? Ele falava o tcheco, né? Conhecia o tcheco, conhecia o alemão, mas só escrevia em alemão,
sem ser alemão. Então, ele tinha uns conflitos, umas coisas assim na vida dele, que eu acho que a gente consegue depois, sabendo, lendo sobre sua vida e sua obra, a gente consegue pôr as coisas nos lugares e começar a entender a literatura dele, né? Foi muito importante. Ele mostra a época, o pensamento das pessoas, da sociedade que estava se modernizando, né? No pós-guerra, pós-Primeira Guerra, né? E, inclusive, estava nascendo na Alemanha um pensamento assim expressionista, né, na arte, e apesar de Kafka não ser propriamente um expressionista, mas ele se aproximou muito desse tipo de arte, né? A gente consegue enxergar isso na literatura dele. Agora, sobre o livro. A Metamorfose, ela traz a história de Gregor Samsa. Gregor Samsa era um caixeiro viajante e trabalhava na obrigação de cuidar de sua família, tal, que os pais dependiam dele, a irmã dependia dele. E ele, nessa correria toda, ele um dia amanhece transformado numa barata, numa enorme barata, né, num enorme inseto. Quando ela acorda, inclusive, o livro começa assim, né, da maneira bem dramática, o cara já transformado. Kafka não explica nada disso pra gente, como ocorreu, não importa na literatura dele o anterior, o porquê isso, o que motivou a transformação dele. O Kafka não trata disso, ele trata daí para adiante, né? A Metamorfose de Gregor e no que isso incidiu depois, na família, as transformações que a família foi sofrendo, né? E até o final, né? Geralmente as histórias têm um clímax num certo ponto lá para o final da história, mas esse livro começa no clímax da história. É quando o Gregor acorda transformado num inseto gigante, né? Isso já faz com que nos chame a atenção, né? O livro nos chama a atenção por esse aspecto. Por que ele começa dessa forma, o livro, né? Como que ele consegue fazer uma coisa tão absurda se tornar comum, né, nessa literatura? Aí a gente vai percebendo que o Gregor, ele não, o protagonista, né, que se transformou em inseto, ele não se incomoda muito com esse fato é como se fosse imprevisto apenas que tenha ocorrido com ele. A maior preocupação dele é com o trabalho que ele vai faltar. Está na hora de se levantar, pegar o trem para ir trabalhar, fazer suas vendas. E ele é um inseto, não consegue muito se mover, se comunicar com ninguém, nada, mas o estranhamento não é tão forte quanto a preocupação com o trabalho. Então a gente já começa a questionar isso aí. Por que o Kafka ele consegue fazer uma coisa tão estranha ser tão comum, né, para o personagem que está sofrendo aquele drama? Ele continua com a sua preocupação diária do trabalho, né, mediante esse problema tão forte para o leitor que está encarando a situação. Mas depois, conforme a novela vai se desenvolvendo, né, e os seus poucos personagens conseguem nos mostrar que aquilo é real. Interessante a gente observar na leitura da Metamorfose que os personagens, o pai, a mãe, a irmã do Gregor, com o tempo, eles vão se acostumando com essa condição do Gregor, né? Do Gregor inseto. E eles encaram isso, é um problema. A problemática, eles não realmente sofrem com ela, mas eles encaram, não questionam a metamorfose do Gregor. A coisa acontece com naturalidade, eles vão vivendo aquele problema sem questioná-lo. Então a gente fica vendo que não foi apenas uma metáfora que o Kafka usou nessa transformação
mas é uma coisa como se fosse real. Então isso que é interessante. Não tinha, antes na literatura, a gente não conseguia ver esse tipo de coisa, esse tipo de composição, né, de um personagem, de uma história e tal. Mas ele vai desenvolvendo. Os personagens também sofrem a sua metamorfose, mediante a metamorfose de Grégor, porque eles têm que sair daquele status quo, daquela vida que já tinham se acostumado, o pai sem trabalhar, que era o Grégor que sustentava, né? A irmã, todo mundo sossegado dentro de casa, ele pagava todas as contas. Agora o Grégor não pode trabalhar. Inclusive tem outro personagem que representa o capitalismo, o mercado de trabalho, né, que é o patrão, né, o gerente da loja onde Grégor trabalha. Ele vem saber por que Grégor está atrasado. 15 minutos apenas de atraso, mas já vem atrás. Então, você vê a cobrança que existe em cima do indivíduo, né? O seu lado humano, ele fica à mercê das situações do cotidiano, da vida moderna. Aí a gente segue observando que a desumanização do Grégor, do nosso protagonista, vai acontecendo lentamente até que a situação se normaliza de uma outra forma. A família já arranjou maneiras de subsistência, né, que não dependa mais do Grégor. O Grégor, realmente, ninguém pensa nele já mais como um ser humano, ele está já desumanizado. A família arranjou uma outra renda alugando quarto para 3 inquilinos. Aqueles inquilinos se acomodam de uma forma tal que desacomodam a família, né, de seus espaços, e a desumanização também começa a ocorrer ali dentro da família, além da que já vem ocorrendo com o Grégor. Ele começa a sofrer mais ainda, né, essa transformação também das ocorrências no interior da família, e assim se vai. O que eu pude observar em todo o conteúdo do livro, né, a maneira que o Kafka constrói sua história, mostra para a gente os seus personagens, suas atitudes, é que essa transformação do Grégor é uma coisa que ocorre conosco diariamente, né? O barateamento do ser humano mediante as necessidades de um sistema, né, que precisa ser mantido na sociedade moderna, uma economia, sei lá, que nos faz apenas um número, então nos barateia de verdade, né? Então essa transformação do Grégor eu vejo dessa forma, né, ocorrendo conosco também. Então quando você lê e que se coloca no lugar dos personagens, consegue entender, né, captar um pouco da alma do artista, criando a sua história, né, as ansiedades que tinha, né, que Kafka trazia consigo, né, os questionamentos com a sociedade em que ele vivia. Ele coloca em sua história esses elementos, e a gente consegue nas entrelinhas captar isso, se formos bons observadores. A gente consegue tirar muita lição dessa linguagem rápida, fácil e objetiva do Kafka. Então eu sugiro, né, que é uma boa leitura para todos. Eu sugiro que procurem conhecer, quem não conhece, e que já conhece a Metamorfose, procure avaliar, porque eu li essa obra, acho que pelo menos umas 3 vezes. Se encontrar as folheadas que eu faço por curiosidade para me lembrar de alguma coisa, né, que sempre me importa. Eu sou um leitor assim, assíduo, né, de boas obras, então eu sempre estou revisitando novamente. Eu sugiro a Metamorfose de Kafka para que as pessoas possam fazer algumas reflexões sobre a criatividade, né? O diferencial que cada escritor traz, né, de si, para que os leitores possam conhecer. Aqui está uma boa proposta.